Muito bem, muito boa noite. Satisfação enorme estar conversando com vocês nesse momento maravilhoso, né? De revisão, pré-provas aí, né? A presença aí da galera na nossa querida Polícia Científica de Santa Catarina, né? Temos aí a Cecília conosco, Jéssica, Jason, Lediane, sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso momento administração, conhecimentos gerais. Essa aula está sendo gravada, não é? Os alunos que porventura tiveram aí qualquer imprevisto e não puderam se fazer presentes, né, poderão assistir esta aula mais tarde. E a vocês que estão conosco assistindo essa aula no ao vivo também, para poder revisar, para poder dar uma olhadinha aí, com certeza, em alguns conceitos que nós vamos estudar essa noite. E nessa noite, senhores e senhoras, eu já preciso aí já dar algumas dicas importantes a vocês da nossa ciência, né? Que é a ciência da administração, da gestão de recursos humanos. Tem muita coisa também de departamento de pessoal, né? Acontece bastante. Mas olha só, primeiramente, se você for a uma questão de prova, não é? E de repente você não lembra daquele conceito de administração, né? Você deu um branco, você chegou até a estudar aquele conceito, mas de repente você não lembre daquele conceito. A primeira dica que eu dou a vocês é: vá sempre na ética, na questão mais ética, na mais politicamente correta, quando se trata de comportamento de pessoas, liderança, liderados, recursos humanos e assim por diante. A segunda dica, se der branco em você no decorrer da prova, pois de repente você não viu determinado conceito, sempre vá naquela alternativa que mais venha a beneficiar a saúde empresarial, a saúde da organização. Uma outra dica, não é? Se você está ali resolvendo uma questão e nota que há algum tipo de desacordo, algum tipo, não é, de confusão entre as pessoas, ruído na informação, vá naquela, pegue uma balança, né, e coloque as questões na balança e pese para você, né, colocar um X na alternativa que melhor trate de clima organizacional, né? O clima em que faz com que as pessoas se sintam bem dentro da organização, aquelas regras do dia a dia que tornem aquele ambiente de trabalho agradável, que as pessoas se deem bem, as pessoas se cumprimentam pela manhã, se despedem no final do dia, elas comem juntas no almoço, não é? De repente, colegas ali que se tornam até padrinho de filho, né? Essas coisas todas geram um bom entendimento dentro da organização. Chamamos isso de clima organizacional. Então, já comecei com vocês aqui, com os senhores e com as senhoras, com dicas importantes para a sua prova. Sempre colocando na balança as questões, sempre vá naquela mais ética, naquela em que seja mais saudável para a empresa ou para a organização, e naquela que gere mais clima organizacional. Fuja de questões antiéticas, fuja de questões politicamente incorretas, fuja de questões em que a empresa possa vir a passar por alguma dificuldade financeira, de mercado, fuja de questões em que ela evite um bom clima organizacional. Isso é muito importante para você. Beleza? Vamos começar então a administração, conhecimentos gerais. No decorrer da aula, o nosso encontro hoje é bastante longo, não é mesmo? E a gente vai até aí por volta, não é? Das 10h30 da noite, não é? A gente vai conversando com vocês aqui e dando mais dicas acerca da administração para vocês. O que eu fiz? Eu peguei alguns itens, alguns conceitos, não é mesmo? Que mais têm caído na sua banca e que mais têm aparecido ao longo
da história, das provas também, da Polícia Científica de Santa Catarina, claro, quando aparece administração, conhecimentos gerais. Nós tivemos ao longo aí de 4, 6 anos atrás, o não aparecimento de questões de administração, conhecimentos gerais. E quando elas apareceram, é o caso agora, não é, da prova que vocês farão aí nos próximos dias, não é? O que estatisticamente mais aparece? O que é mais importante para a sua prova? Vamos lá? Primeiramente, sempre tem aparecido o conceito de administração. No século passado, isso lá no século XX, faz aí, não é, 22 anos atrás, essa ciência, ela era chamada simplesmente de administração de empresas. Só que no albor aí do século XXI, o de empresa saiu. Isso porque a administração também pode cuidar de pessoas, gestão de recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade, não é? Organizações não governamentais, empresas de economia mista, públicas, privadas, bancos, organizações. Ou seja, a administração serve para muita coisa e não somente para empresas, não é? Então, o termo empresa foi retirado e hoje nós preferimos usar o termo organizações. O termo organizações, porque daí você vai acabar, né, abraçando uma celeuma aí, não é? De empresas, organizações, agrupamentos humanos, organizações não governamentais, pequenos grupos, não é? Até mesmo assistência social, grupos aí, né, que a gente sabe beneficentes, que precisam ser administrados, precisam ter planejamento para funcionar, fundos, recursos e tudo mais, tá certo? Microempresas, não é? Médias, grandes empresas. Então, a administração termina com ação, é agir, é um grupo, é um conjunto de pessoas que se reúne, por mais que seja microempresa, por mais que seja uma empresa individual, esse empresário individual, ele vai ter, de repente, um funcionário, de repente ele vai fazer negociações junto a um banco, né, no mercado, seja virtualmente, vai precisar lá de alguém que lide com marketing, com web designer, com rede social, que construa para ele um aplicativo, ou que ele venda mercadorias e serviços dentro de um aplicativo, ele vai precisar de alguém que fotografe, faça a edição das fotos, organize os produtos, ou seja, é uma ação que é entendido como um conjunto de práticas com uso de procedimentos, técnicas, instrumentos destinados a atingir objetivos daquela organização. Então, a primeira coisa que a administração traz para nós, não é evitar a bagunça, não é? É evitar esse desprezo, não é? Pelos detalhes. A administração termina com ação por quê? Na ação, no agir do administrador, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é organizar, não é? Nenhum negócio vai funcionar desorganizado. Nada pode funcionar desorganizadamente. Há necessidade de, no mínimo, um planejamento, né? Um planejamento estratégico, um planejamento de marketing, um planejamento organizacional. Nada pode funcionar sem um mero planejamento. É claro que você deve estar perguntando, professor, a gente entende isso, a gente compreende exatamente o que está falando, mas por que o concurso público vai cobrar isso da gente, né? Nós vamos nos tornar aí servidores públicos, né? Vamos trabalhar lá na polícia científica, vamos trabalhar junto de investigações, nós vamos trabalhar junto aí, não é, de perícias. Gente, por isso que cobra-se administração na sua prova. Você não pode realizar uma perícia, realizar uma investigação. Você não pode sentar atrás da sua mesa, num computador, num notebook, utilizar uma máquina fotográfica para realizar o seu trabalho na bagunça, não é? Na desorganização. É um setor, inclusive, a polícia científica,
que deriva de uma organização, de uma ação organizada. Tem prazos para vencer, vocês têm que responder ao Ministério Público, a delegado de polícia, a juiz da vara da infância e da juventude, juiz criminal. Quer dizer, esses processos, esses procedimentos passam pela administração. Agora, a administração também é uma área de conhecimento, porque a administração, marque aí, é uma ciência social aplicada. Atenção, ela deriva de uma ciência social aplicada. É uma pergunta bastante pertinente aí na sua prova, né? Porque muitos perguntam, professor, a administração é ciências humanas, não é? Administração, ciências exatas? Administração é linguagens? Não, administração é uma ciência social aplicada, que tem como objeto de estudo a própria ação de administrar, de gerir, de contratar, de demitir, de treinar, de desenvolver, de planejar, de organizar, de ter tática operacional, mas também a administração é um espaço onde as ações administrativas se dão, seja num escritório, seja aí no seu trabalho, seja aí na polícia científica, seja numa ONG, Médicos Sem Fronteira, que arma umas barracas lá para atuar junto a pessoas muito pobres e carentes, seja da África, seja da Ásia, seja na América Latina. Tudo isso tem um mínimo de organização para poder funcionar. A isso chamamos de administração. Muito bem, por isso vamos falar um pouquinho de TGA, né? A gente chama de TGA, né? Pode aparecer na tua prova aí, não é? A teoria geral da administração. AD vem de direção, direcionamento, não é? AD vem de tendência minister, né? Uma tendência que vai ter um caminho, vai ter uma direção, uma subordinação, uma obediência. Lembrando, né, que o administrador tem que saber mandar, né? O administrador é gestor, ou seja, como era chamado lá em gestão de recursos humanos no século passado, lá no século XX, século que a maioria de nós nasceu. Se você tem menos de 22 anos, nasceu já no século XXI, mas lá no século em que eu nasci, e já faz tempo que eu nasci, não é? Chamávamos de chefe. Chefe, né? Chefe é administrador. E por que ele é chefe? Ele tem que vestir a carapuça de chefe, o chapéu de chefe. Ele manda. Ele manda, porque ele é dono do negócio dele. Aí você pensa, professor, mas nós vamos trabalhar no setor público. Mas nesse setor público tem governador, tem secretário, tem chefe de gabinete, tem diretor de departamento, né? E eles estão ali para quê? Para mandar. E as pessoas que estão ali estão para quê? Subordinação, obediência. E por que elas obedecem? Porque aquele que está acima deles é um administrador. Ele realiza uma função de comando, né? Ele realiza uma função de prestação de comando, prestação de serviços ao outro. Exatamente por isso que o administrador tem que ter em mente, ele é um organizador, é como se fosse um técnico de futebol, um diretor técnico de um time, né? Por que tem muitos times? Você que gosta de futebol deve ter torcido aí para o Flamengo, né? Aí na Libertadores no sábado, eu fiquei triste, confesso, você sabe, eu sou aqui do Paraná, de Curitiba, o Atlético perdeu. Você sabe que muitos, né, times não vão para frente, mesmo o técnico fazendo das tripas coração, porque não tem obediência, não tem poder de comando, as pessoas simplesmente não obedecem, porque elas têm que entender o administrador manda. Portanto, para a sua prova, negritei aqui para você ter tranquilidade, está em negrito. A administração, essa ciência que estamos vendo, estuda os problemas de uma empresa, de uma organização, visando melhorar o seu desempenho, né?
Porque o negócio tem que crescer, ele tem que dar certo, tem que dar lucro na maioria dos casos. Aí você pensa, mas nós somos da polícia científica. Gente, tem administrador lá também para vencer prazos, para responder rapidamente ao poder judiciário, para responder rapidamente à sociedade. Né? Não há nada mais cansativo, não há nada mais frustrante. Eu gosto muito de ver TV, né? Jornais, notícias, e quando lá aparece lá, né? A pessoa lá morreu. Foi assassinada, não foi, morreu por acaso, foi de tocaia, não foi. Aí eles colocam lá, vai passar por perícia e o resultado será entregue em 30 dias. É o fim do mundo. Tem que chegar um administrador dizendo vai ser em 30, em 10 vai estar lá o resultado. Porque a gente fica com aquela inquietação por 30 dias ou esquece. Passou 5, 6 dias, esqueceu daquele caso que a gente assistiu. É por isso que tem o administrador. Ele vai apresentar técnicas de planejamento, organização, direção, controle das ações. Tudo isso faz parte aí da administração. Claro, não podemos colocar o carro na frente dos bois, né? Existem procedimentos que derivam do Código Penal, procedimentos que derivam do Código de Processo Penal, existem lá alguns prazos mínimos e máximos a serem respeitados. Porém, o administrador de um setor como esse, a qual vocês irão trabalhar, vocês irão servir, precisa seguir rigorosamente esses prazos. Então, ele tem voz de comando. Se determinado ato, gesto, fato tem prazo, o administrador vai apontar o dedo lá para os seus comandados. Não vamos passar do prazo. Alguns dias antes, faltam 3 dias. Um dia antes, amanhã. Dá para prolongar um pouquinho, daí o administrador dá até as 5 da tarde de amanhã, dá para apresentar o resultado. Então está ali o organizador, o administrador. Muito bem, deixa eu tomar um gole d'água aqui, porque a gente fala mais do que o homem da cobra, né? Para quem assistiu as nossas aulas, já tomei água, já tomei café, já tomei chimarrão, tomei chá durante as aulas. Chegou uma hora que eu já não tinha mais, né? Criatividade do que tomar, né? Refrigerante faz mal, né? Cerveja não pode, né? A gente está dando aula, vai tomar álcool, né? Durante a aula, vai chegar no finalzinho falando com a língua mole. Mas vamos lá, conceitos básicos em administração, você aí de Santa Catarina, né? Primeiramente, a administração é o processo para conjugar recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos físico-ambientais, recursos administrativos, políticos, tecnológicos e legais, de forma a atingir objetivos, fins desejados, através de uma organização. Talvez esse seja o melhor conceito de administração que eu tenha visto nos últimos anos. Eu que trabalho há 26 anos, talvez tenha sido o melhor conceito de administração que eu tenha encontrado. Isso porque o que faz então o administrador? Ele conjuga vários recursos, né? Ele junta, ele une vários recursos, né? Humanos, materiais, financeiros, mas tem um aqui que na função de vocês será extremamente importante, os famosos recursos políticos, porque também deriva da vontade. A questão política é muito volátil, vocês sabem, administrações duram 4 anos, algumas podem durar 8, e as pessoas, os cargos políticos passam, né? Alguns administradores que vão ali reger todos vocês passam, mas vocês concurseiros, você que é concursado, você que tomou posse, passado o estágio probatório de 3 anos, você é permanente, só sai de lá aposentado. Então, muitas vezes seus administradores passarão e você passarinho, diria o poeta, né? Outra questão é o recurso legal. Vocês estão estudando aí com os professores, com as professoras do nosso Revisando EAD. Existem questões legais, sobretudo do Código Penal, Código de Processo Penal, que você precisa seguir
rigorosamente. O que ele é permissivo, o que ele é, como ele é proibitivo em alguns casos. Você vai ter que adotar essas questões no dia a dia do seu trabalho. Agora, tem uma questão importante. O administrador, ele mostra o seu trabalho, o seu poder de comando em uma organização. Tá? A gente sabe muito bem disso. Só que a sua prova pode vir e perguntar, então, o que é uma organização? É uma combinação de esforços individuais. Uma organização tem a finalidade de realizar propósitos, realizar objetivos coletivos, seja uma empresa pública, privada, de economia mista, com ou sem fins lucrativos, seja o setor a qual você vai trabalhar, em que lá, já contei aqui para vocês, vocês sabem bem, vocês vão servir a sociedade. Vocês vão responder ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, aos anseios de todo um grupo que necessita do seu trabalho, e lá há uma organização, certo? E lá se cumprem, né, os requisitos mínimos de um administrador. E vocês serão administrados no começo da sua profissão, né? E quem sabe no futuro se tornarão chefes dos departamentos aos quais vocês foram ali lotados no concurso público. Uma outra questão é que existem funções administrativas, né? Nada funciona por acaso. Dentro da administração, dentro de uma organização, existem algumas funções administrativas básicas para que possa ela funcionar. Planejamento é fundamental. Nada funciona sem planejamento, certo? Eu, para fazer essa aula, planejei essa aula. Você que está estudando diariamente para a prova deve ter feito um planejamento de vida, horário de estudo, as disciplinas que está estudando, as questões que tem respondido, não é? Até músicos, não é? Tem planejamento, o músico leva a letra, você decora a letra, decora as cifras, tudo tem planejamento. Organização, direção e liderança, coordenação e o controle. Então, as funções administrativas básicas, para você decorar para a prova, isso cai bastante: planejamento, organização, direção ou liderança. Esses nomes podem se confundir, mas eles vêm ao mesmo significado: coordenação e controle. Cuidem com as funções administrativas, decorem isso, porque se isso aparecer na tua prova, é uma questão que você vai pôr embaixo do braço. É mais uma que você diz assim: é nós na fita, Manolo, gabaritei a administração. Maravilha? Muito bem. Lembrando, então, citei isso para vocês na aula, inclusive fiquei bravo na aula, né? Quem assistiu lá o nosso encontro, né? Porque eu tenho um gestor, eu tenho um gerente, ele me gerencia, eu trabalho num departamento assim, em que uma vez eu falei: ô chefe, o que a gente precisa fazer aqui, aqui, aqui? Ele falou: eu não sou chefe, não me chame de chefe, eu não sou chefe. Só que eu fiquei pensando, né? Ele é gerente do negócio, ele é dono do negócio, ele dirige, né? Ele coordena o negócio. Ele é o quê, então? Pipoqueiro? Não, ele é chefe, porque a administração é gestão. É claro que com o tempo esse termo se modificou, né? Era chefe, agora passou a ser chamado de gestor. Tem uns que falam: eu sou gerente. Tem outros que dizem assim: tem gente que é dono do negócio e diz assim: não, eu não sou dono, eu sou investidor. Investidor, você é dono, você é proprietário dessa birosca que você abriu. A administração é gestão. A administração é gerenciamento. A administração é uma ciência humana. A administração é uma ciência social aplicada, que se fundamenta em um conjunto de normas, um conjunto de funções administrativas elaboradas para disciplinar uma produção. Seja uma produção voltada para atender um serviço, seja uma produção voltada para vender produtos propriamente ditos. Já que a administração, ela estuda empreendimentos humanos com o objetivo de alcançar um resultado eficaz, que tenha um retorno,
mesmo que essa empresa não tenha fins lucrativos, seja uma organização não governamental, né? Seja aí a polícia científica, ela não tem fins lucrativos, ela só tem que atender a sociedade. Mas atenção, há um conceito de moda que pode aparecer na sua prova, porque há um regulamento humano que precisa ser rigorosamente seguido, que é o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. Porque hoje a administração ela precisa cuidar do meio ambiente, precisa olhar para a empresa como sendo uma empresa sustentável, mais econômica, mais racional, que ela economize água, que ela tenha água de reuso, água de uso da chuva, economize energia hidrelétrica, não é? De repente até instale, por que não aí, não é mesmo, painéis fotovoltaicos. Em tese, senhores e senhoras, assim essa necessidade. Tá certo? Então, a sustentabilidade é moda, a responsabilidade social também, inclusive pelos não usuários da empresa. Isso porque essa empresa, isso é bastante importante para todos nós, ela está servindo a sociedade, pagando seus impostos. Se não estiver pagando seus impostos, que ela possa, então, dar um exemplo para a sociedade, um exemplo de sustentabilidade, já que ela tem um nome a zelar, ela tem um título a zelar, e isso é bastante importante, certo? Não esqueçam disso. Isso é bastante importante, isso é fundamental. Maravilha? Muito bem, eu dei um pulinho aqui, fui longe demais meu pulinho. É que eu vim dar uma olhadinha como é que vocês estão aí. Eu errei tudo aqui, é aqui a bagaça aí. Vim dar uma olhadinha na câmera, como é que vocês estão. Administração é gestão, foi o que eu falei. Vamos fazer um exercício, então, acerca do que nós tratamos agora anteriormente. Vamos lá? E outros conceitos de administração. Isso porque eu estou com vocês aqui no famoso momento mandiná, né? Já que a nossa aula de revisão, o momento mandiná indica o seguinte, né? Nas aulas gravadas, a gente gravou todos os conceitos cobrados em edital. Hoje, quais podem ser cobrados na sua prova, né? Lembrando, não tem nada de adivinhação, né? Como foi a senhora que previu lá a queda do avião dos Mamonas Assassinas. Não, é estatística mesmo. O que caiu desses conceitos todos nas últimas provas, nos últimos 16 anos? Vamos lá, senhores e senhoras, exercíciozinho do professor. Diz o seguinte, vamos lá. Enquanto a administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário, pelo colaborador, pelo empregado, né? A teoria clássica tinha por característica. Olha só, a questão é bastante intrigante. Teoria clássica da administração. É como a administração era pensada no século passado, no século XX, não é? Então, qual que era a característica dessa administração de empresas antiga, né? Que é uma evolução de tantos pensadores, começou lá pelo Adam Smith, veio se arrastando ao longo da história. Diz assim a letra A necessidade que as organizações sentiram de ordem, de exatidão e reivindicações dos trabalhadores por um tratamento justo e imparcial. Será que hoje a administração de empresas do século passado, na teoria clássica, ela realmente refletia em que as organizações precisavam serem mais exatas e precisavam ouvir seus trabalhadores? Letra B, a preocupação psicológica e sociológica quanto à influência massificante da civilização industrial sobre o ser humano. A letra B está alegando que a teoria clássica ela tem um quê de filosófica, um quê de psicológica, um quê de sociológica, porque o mundo da indústria, o mundo das fábricas mudou o ser humano.
Na alternativa C, a ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. A letra C coloca que na teoria clássica, a ênfase na estrutura organizacional tinha que ser a eficiência. Na letra D, a ênfase nas pessoas que trabalham ou que participam nas organizações. Note que a letra D, concurseiro e concurseira, está afirmando que a administração clássica, científica, da teoria clássica, ela pensa nas pessoas, ela pensa no operário, ela pensa no colaborador, ele tem uma grande importância. E na alternativa E, o enfoque nos resultados e nos objetivos alcançados, o enfoque na finalidade por meio do controle de todos os aspectos da produção. Veja, concurseiro, concurseira, que a letra E está focada na finalidade empresarial. Ou seja, na teoria clássica da administração, na finalidade desta nossa ciência. Pense, qual alternativa deste concurso, desta prova, você assinala? Senhores, vou dar a vocês 30 segundos para a resolução, nada de olhar no material que foi enviado no grupo lá na resposta, não pode colar lá, não pode, porque senão vai cair uma maldição sobre você. Tempo de resolução. Muito bem, eu tenho certeza absurda e absoluta que você marcou a alternativa C. Aí você pensa, professor, vamos lá, qual é o pó? O que está acontecendo aí na parada? Note que a questão da reivindicação dos trabalhadores, né, ela teve ênfase no nascer da administração lá no século XIX, com as teorias do Marx, do Engels, do Bakunin, do Malatesta, quando surge o socialismo, o comunismo e o anarquismo. E elas voltam, tá certo, essas questões sindicais, mais para meados do século XX, com a Carta del Lavoro do Benito Mussolini na Itália e tudo mais. Só que a administração ela não está voltada para estudar os direitos trabalhistas. Isso fica lá para o direito do trabalho, né? Ela está mais voltada para proteger o trabalhador em sua saúde, né? Evitando insalubridade, periculosidade, lá com o técnico de segurança do trabalho, né? Então, a teoria clássica não tem muito dessa preocupação da letra A, não. No caso da letra B, a preocupação psicológica, minha gente, né? Administração é gestão, é ordem, é trabalho, né? É claro que nós vamos ter um gestor de recursos humanos preocupado com o trabalhador. Mas o trabalhador que não se adapta, ele vai ter que mudar de emprego. Nós vamos ter que trazer um novo talento para substituí-lo. Então, isso fica muito, como é que eu poderia dizer? É mais voltado para a área da psicologia do trabalho do que para a área da administração, né? No caso da letra D, outra falsa, né? ênfase nas pessoas, né? A gente sabe que a teoria clássica, a ênfase dela é na produção, na eficiência, no planejamento, na direção, na coordenação, certo? Então, ela é quadradinha, ela é, como eu poderia dizer assim, mais exata. E já aí, o enfoque nos resultados por meio do controle de todos os aspectos da produção. A gente pode pensar que a letra E tem um quê de veracidade nela. Ao ler a letra A, a gente pensa, a letra E, a gente pensa realmente o que uma empresa quer. Ela quer resultado. Tudo que ela quer, lucro, é resultado. Só que a administração vai além disso. A administração, pensa na teoria clássica, planejamento, coordenação, né? orientação, direção. Então, ela pensa no todo, ela pensa em todos os aspectos produtivos para alcançar um resultado,
tá certo? Então, ela vai além do resultado. Ela tem que dar uma resposta à sociedade, ela precisa ser sustentável. Então, pensando nisso, a letra C é a única verdadeira, porque a administração clássica pensa em toda a estrutura, em toda a organização, para que ela seja eficiente. E sendo eficiente, ela vai alcançar o resultado esperado. A letra C é a resposta verdadeira para os senhores e para as senhoras. E pensando na questão anterior que nós estudamos neste exercício, vem o conceito de organização. Algo me diz que isso vai cair na sua prova junto do conceito de administração. Porque a organização é a forma como se prepara, como se arruma um sistema para chegar ao resultado pretendido. Lembrando, o resultado empresarial ele é muito importante, muito, que é o lucro. O lucro faz com que o investimento do empresário tenha algum valor, faça sentido, mas ali ele também sustenta pessoas que estão doando o seu tempo para trabalharem para aquela organização. Só que a administração é mais do que isso. Ela está preocupada com o todo, né? Com o todo. Veja, normalmente é formada uma organização por uma pessoa, duas ou mais, né? Tempos atrás estive palestrando gestão de recursos humanos numa empresa de Paranaguá chamada Luiz Dreyfus, que tinha 560 funcionários. Olha o tamanho dessa organização. Petrobras, olha o tamanho da Petrobras. Tem 4.600 funcionários concursados, servidores públicos. Imagine os terceirizados, a quanto não chega uma empresa como essa. E o que é, então, uma organização? Ela executa funções controladas, coordenadas, para atingirem o objetivo com eficiência e com eficácia. Veja que a organização tem uma formação estrutural, não é? Daquilo que compõe o ser vivo, que compõe um sistema. Organização é um conjunto de pessoas que têm os mesmos interesses. Aliás, que bom que apareceu esse conceito. Porque as organizações, os trabalhadores que ali estão, os colaboradores, precisam de motivação. O que é motivação? Não é o tempo inteiro trabalhando, viva, estou trabalhando, estou com emprego. Não. Motivação é uma ação motivada, em que as pessoas encontram motivo no que estão fazendo. As empresas encontram motivo naquilo que estão fazendo também. E trabalham por esse motivo, agem por ele. Isso é motivação, né? Por que você acha que eu estou aqui numa segunda-feira à noite, um frio desgraçado está fazendo agora aqui, né? É 17 graus onde eu estou conversando aqui com vocês, né? Tem a motivação econômica? Tem. Mas há uma motivação além. Há o trabalho estratégico para tornar pessoas felizes, empregadas naquilo que elas sonham. É uma ação motivada. Se faz aquilo com um fim. Portanto, uma organização, uma instituição voltada à realização de atos políticos, sociais e, no caso de empresas, econômicos, ações econômicas, com o fim de lucro, dividendos, salário, sustentabilidade que está na moda, não é? Portanto, a organização das organizações, a nossa disciplina, vocês sabem, ela é bem redundante, né? Subir para cima e tudo mais, né? A organização das organizações, planejar o planejamento, a nossa disciplina, a nossa ciência tem muito disso, não é? Não se tenha vergonha disso na administração. A organização é uma combinação de esforços individuais. A organização soma recursos materiais a esforços individuais, tecnológicos, administrativos, financeiros, para realizar propósitos coletivos, porque todo mundo sai ganhando. O empresário lucra, o trabalhador recebe o seu salário, a sua hora extra, o 13º. Veja que as organizações se caracterizam pela existência de uma divisão social do trabalho, porque tem o porteiro, o copeiro, o recepcionista, o telefonista, o técnico lá de informática, o coordenador, o gestor, os investidores. Ela tem uma divisão
organizada, racional, e todos em conjunto justificam a finalidade da sua existência. E é uma estrutura de poder hierarquizada, porque tem o presidente, o diretor-presidente, o diretor, o gestor, o diretor de departamento, e tem que obedecer, não adianta. Se tem essa hierarquia, não tem o que fazer. As organizações são planejadas de forma deliberada. Eu adoro esse conceito aqui, porque nenhuma organização nasce por acaso. Então, assim, criei uma empresa. Ah, você criou por quê? Eu não sei, eu criei sem querer. Como é que eu vou criar uma empresa, uma organização sem querer? Ah, quando eu vi, eu já estava produzindo. Tipo, não existe isso. Uma organização, ela é deliberadamente preparada, planejada, né, para realizar um objetivo, né, que tenha interesses próprios motivacionais. Agora, lá na sua prova, qual é a base de uma organização? Primeiro, ela precisa justificar as suas atividades. Segundo, estabelecer padrões de avaliação da eficiência e do rendimento. Terceiro, criar uma medida que possa verificar a sua produtividade. Seja ela estatística, atuarial, contábil, não interessa. No caso do setor público, né, são avaliações ao longo do ano que o servidor público vai passando. Exatamente por isso, a razão de ser da organização é servir a estes objetivos aqui. É servir a sua existência, é servir a um propósito social, lucrativo, beneficente, não importa, mas ela precisa passar por esses fatores aqui. Muito bem, meninas e meninas, características das organizações. Veja, ela compreende uma combinação de esforços individuais que realiza propósitos coletivos. Eu adoro esse conceito do professor Maximiano, porque ele coloca o seguinte: o que é uma organização? Várias pessoas realizando trabalhos individuais que, em conjunto, empurram ao futuro, respondem à sociedade a uma finalidade, né? É uma grande engrenagem e cada pessoa é um dentinho dessa engrenagem. Além de pessoas, as organizações têm máquinas, equipamentos, dinheiro, investimento, financiamento, tempo, espaço e o mais importante, conhecimentos. Porque cada trabalhador dentro de uma organização, cada colaborador é um talento. É um talento porque cada um deles tem um conhecimento individual. E quando nós unimos todos esses conhecimentos, nós estamos fabricando, organizando, planejando uma empresa. As organizações se caracterizam pela existência da divisão social do trabalho. Infelizmente, né? Para você que é socialista, para você que tem um pensamento mais social, isso é muito triste. Para você que tem um pensamento mais capitalista, liberal, de direita, isso é normal. Porque, infelizmente, quem teve um menor estudo vai ter trabalhos menos remunerados dentro da empresa, um pouco mais braçais. Aqueles que tiveram uma formação acadêmica maior já terão trabalhos melhores remunerados, porque depende da cabeça, do pensamento deles, da imaginação, do planejamento, do pensamento, não é? A sobrevivência desta própria empresa. Então será estratégico. O trabalho, quanto mais estratégico, melhor remunerado é. Quanto menos estratégico for, menos remunerado será. É a lei do capitalismo, né? Por isso, esses objetivos que justificam a sua finalidade, a estrutura de poder hierarquizada, racionalizada, são características das organizações. Só que a sua prova pode perguntar: qual que é a importância, então, dessas organizações? Primeiro, os indivíduos passam a maior parte de suas vidas trabalhando numa organização. Confesso que isso é verdade. Porque se eu passo numa organização trabalhando 8 horas por dia e na minha casa o restante desse tempo, parte desse tempo que eu fico em casa, estou dormindo. A gente perde muito tempo no trânsito também, isso acontece, né? Trabalho numa empresa que leva 1 hora e meia para vir para casa, né?
Então, eu chego aqui, janto e vou dormir para acordar de madrugada no outro dia. Então, assim, a maior parte do nosso dia produtivo, ou seja, do nosso dia acordado, é trabalhando, né? É lá que a gente, veja, a gente se manifesta lá, a gente se diverte lá, no clima organizacional é lá que nós temos as nossas amizades. O consumo de produtos e serviços essenciais depende delas também e do empenho desses trabalhadores e dessas organizações. Elas não têm o papel de apenas atender às necessidades de clientes e usuários e gerar lucro, mas elas têm uma função social. Porque as organizações, além de produzirem coisas, né, além de entregarem e venderem serviços, elas sustentam famílias. Não é à toa que Karl Marx, lá no seu livro Capital, né, ele queria chamar os operários de proletários. Por quê? Porque começa com prole, proletários. São operários que têm prole, né? Porque são trabalhadores que sustentam suas famílias, né? Tem lá filhos. Na época, o homem trabalhava, as mulheres eram donas de casa, mas hoje as mulheres trabalham, né? Os maridos também. Então, ambos trabalhando podem conceder uma vida melhor à sua prole. Então, as empresas, elas também têm uma função social, porque elas melhoram a sociedade, porque os seus trabalhadores estão melhorando de vida e melhoram a vida de seus filhos, que serão melhores do que seus pais, e assim por diante. Portanto, elas recebem a influência das pessoas, buscando identificar quais são as suas necessidades, atender às suas necessidades e influenciar as pessoas na sociedade. Me lembro, há muitos anos atrás, salvo não me engano, há 12 anos atrás, quando Steve Jobs apresentou o iPhone 1, né? Mostrando aquele smartphone que tinha uma tela, né? Touchscreen, que você poderia mudar ali. Ele apresentou os aplicativos, ele explicou que cada ícone é um aplicativo. É como se fosse uma página da internet já pronta na tela daquele smartphone, né? Que ali era um mini computador, tem áudio, rádio, TV. Quer dizer, aquilo era incrível, chegava a brilhar os olhos vendo, né? Você tem a internet, você tem um computador na tua mão, na palma da mão. E mal sabe ele, claro, ele sabia, né? Faleceu há alguns anos, ele sabia que aquilo seria uma forte influência para a sociedade de uma década mais tarde. Hoje ninguém mais vive sem smartphone. Você deve estar vendo a minha aula aí do smartphone. Quem sabe até não da marca do Steve Jobs. Ou seja, ele quis mudar a vida das pessoas. Portanto, a influência das organizações, elas se expandem a nível social, ambiental, gera empregos, movimenta a renda, movimenta a economia, contribui, como eu falei da Apple, para o desenvolvimento social, né? Por isso, elas são participantes ativas da sociedade, agentes que modificam a sociedade. As organizações assumem responsabilidade social para executar algumas atividades necessárias, né? São elas que asseguram a produção de bens e serviços. Imagina a Itaipu Binacional, se não fosse ela, né? Se não fosse a Copel aqui do Paraná, a sua empresa de energia elétrica aí de Santa Catarina, não ia ter como, não teríamos esta aula, né? A empresa que fornece a sua internet da mesma forma, empresas que prestam serviço na área da saúde, na segurança, do esporte, do ensino, que é o caso aqui do Revisando EAD, não é? Veja que essas empresas, elas prestam, né? Elas têm uma atuação social que vai além da econômica, é mais, muito mais do que dinheiro. E vem daí aquilo que tratamos como a questão aí, não é, da motivação. Muito bem, só que agora saímos da parte prática, filosófica das organizações e a gente vem agora na parte decoreba, na parte técnica das organizações. Na sua prova, como a gente pode classificar as organizações? Por finalidade, estrutura, tamanho, localização, nacionalidade, tipo de produção, propriedade e atitude frente às mudanças. Tá? Claro que vários desses conceitos aqui, dessas classificações, são óbvios, são fáceis, né? Mas vamos lá. Finalidade.
Tem ou não tem fim lucrativo? Fim lucrativo. Finalidade. Segundo, estrutura, ela é formal ou informal? Tamanho, pequena, média ou grande? Localização, fácil, né? Local, regional, nacional, internacional, binacional, multinacional e afins, né? Nacionalidade, ela é nacional ou internacional? Essa é mole, né? Tipo de produção, ela faz bens ou serviços? Tranquilo também. Bens duráveis ou não duráveis, né? Propriedade, ela é privada, pública ou economia mista? O caso, por exemplo, do Banco do Brasil, né? E atitude frente às mudanças. Ela muda rapidamente com a sociedade ou ela é tradicional, ela não muda ponto final, né? Ela é rígida, não tem mudança, ou ela é flexível, né? Acabou se adaptando, né, à sociedade, à economia. Perfeito? Portanto, tipos de organizações de natureza econômica têm caráter específico, buscam uma finalidade lucrativa. Normalmente, de natureza econômica é lucro. Ela não está muito preocupada com a finalidade social, né? Eu trabalhei num colégio aí preparatório para Enem, para vestibular, que ela tinha uma natureza social, né? Ela era voltada à utilidade pública, estava preocupada com a aprendizagem, com rendimento, com aprovação, né? A devolver. Né? Às vezes o aluno lá estudou a vida inteira o Fundamental 1 e 2, a primeira série, média, a segunda, e no terceira série ele teve um problema econômico financeiro na família, não tem como pagar a mensalidade, e o curso dizia, cara, eu te dou uma bolsa, termina aqui com a gente quer a tua aprovação. Porque a finalidade era social. Só que, de repente, a entidade foi vendida para um grupo de investidores e ela passou a ter natureza econômica. Ela olha o aluno como um número, né? Conseguiu pagar, beleza. Não conseguiu, tchau. Se muda daqui, vai para o curso mais barato ou vai para a escola pública. Porque na natureza econômica funciona da seguinte forma: é dinheiro, é lucro. Quantos centavos está entrando agora? Quantos reais estão entrando agora? Né? É assim que essas empresas hoje, muitas delas, funcionam. Muito bem, vamos a mais um exercício aqui nesta noite incrível de Halloween. Uau! Michael Jackson cantando sei lá o quê. Vamos em frente, senhores e senhoras. No que diz respeito às organizações e suas estruturas, julgue como verdadeiro e falso. A primeira diz que a organização formal é baseada em uma divisão racional do trabalho e na diferenciação e na integração de seus órgãos. Na segunda, coloca que a organização pode ser entendida como uma unidade, como uma entidade social em que as pessoas interagem entre si para alcançar objetivos comuns. A terceira, a organização informal limita-se ao horário de trabalho e não se estende a períodos de lazer ou de tempo livre das pessoas. E na quarta, a organização formal é constituída de interações e relacionamentos sociais entre as pessoas, surgindo a partir das relações de amizade ou de antagonismos entre os indivíduos. Note, meu concurseiro, note, minha concurseira, que essa questão misturou um pouco de conceito de organização, finalidade das organizações, falou também um pouquinho de clima organizacional, de convivência, não é mesmo, dos seus colaboradores. Então, nesse sentido, quais dessas questões são verdadeiras ou falsas? Lembrando que na sua banca, não é? Vai ter lá a letra A, são verdadeiras, 1, 2, 3, 4. B, 1, 2 e 3. Letra C, 2, 3 e 4. Letra D. Então, nas bancas aparece assim, ainda tem a letra A, B, C, D e E, colocando quais são as verdadeiras. Aqui a gente vai fazer direto para não perder tanto tempo. Tempo de resolução.
Muito bem, menino e menina, concurseiro e concurseira, você deve ter marcado a seguinte ou as seguintes alternativas. A 1 e 2 são verdadeiras, a 3 e a 4 são falsas. E por que que isso acontece? Porque na primeira, a organização formal é uma divisão racional do trabalho na integração de seus órgãos. Gente, a número um simplesmente é o conceito de organização de uma empresa no aspecto formal. Não tem nem o que pôr, nem o que tirar. Na 2, a organização é entendida como uma unidade social em que pessoas interagem para alcançar um objetivo em comum, que pode ser o lucro, o atendimento a uma camada da sociedade. A número 2 também é o conceito de organização. Agora, na 3, organização informal limita-se ao horário de trabalho e não se estende a períodos de lazer e tempo livre das pessoas. Gente, organização informal, veja só, é um trabalho, é como se fosse uma atuação ou um trabalho informal. E no trabalho informal, como ele está na informalidade, não tem horário de entrada, nem horário de saída, pode ocorrer no feriado, no final de semana, de madrugada, né? Em jornadas de trabalhos maiores, porque ele é informal. A número 3 está dizendo que isso tem um limite. Só que o limite está na formal e não na informal, o que torna a 3 falsa. A 4, organização formal tem interações, tem relacionamentos entre as pessoas e surge a partir de relações de amizade ou de antagonismos entre os indivíduos. Gente, foi muito bem essa questão 4 até a vírgula, estava indo muito bem. Só que depois dela, aquela questão de relações de amizade, ela traz um ponto de dúvida. E quando tem ponto de dúvida, a administração é falsa. Por quê? Porque as relações que ocorrem nas organizações, sobretudo formais, elas são relações formais. Olha a redundância de novo. São relações técnicas, são relações de talento, né? Tem nada de informalidade. Ah, eu estou aqui como diretor, o meu gerente é meu filho, né? O vendedor lá, quem cuida da expedição é minha esposa. Aí eu tenho um amigo, eu contratei. Ah, ele não é um bom funcionário, mas é meu amigo. Não. Numa empresa séria, numa organização formal, isso não existe. Os cargos são técnicos, de responsabilidade, o que torna a número 4 falsa também. Maravilha? Vamos lá mais um pouquinho? Cadê o meu mouse? Ele está aqui. Aí, galera, planejamento. Vai aparecer na tua prova, planejamento é tema da moda também. Planejamento sempre aparece em prova, estatisticamente vem com força. O teu edital trouxe a palavra planejamento umas 4 vezes, né? Então, vai aparecer. Planejamento é um processo administrativo. Repito, planejamento é um processo administrativo que consiste em ações antecipatórias, intencionais, integradas, coordenadas, necessárias, orientadoras para se alcançar o objetivo. Não se chega a objetivos sem planejamento. Cuidem com isso. Refere-se, como sabemos, a um ato de estudo e documentação antecipada para se chegar, para se descobrir, para se desenhar um cenário para a organização. Ela define objetivos a serem atingidos, os meios para se chegar a esse objetivo, as estratégias para alcançar esse objetivo. Agora, o resultado de um planejamento, né, a gente sabe muito bem, precisa contemplar os objetivos desta empresa, desta organização, o meio e as ações para se chegar a esta finalidade. Exatamente por isso que planejamento é fundamental. Tudo tem planejamento. As aulas que eu fiz têm planejamento, né? Elas são pensadas. Uma empresa, um político, para se chegar a uma finalidade, o teu setor, porque vocês têm alguns prazos para poderem cumprir. Então, tudo isso tem um planejamento.
Não esqueça do conceito de planejamento. É o desenho para se caminhar em uma ação para se chegar a um fim. Vai aparecer na sua prova também o conceito de planejamento. Vamos a mais uma tarefinha? Força na peruca, galera! A respeito das estruturas organizacionais e de suas características. Julgue os itens a seguir. É aquela típica questão que você para um pouquinho, não é? E você para quê? Para pensar um pouco, tá? Ela te pergunta: como é uma estrutura organizacional? Vamos lá? Primeiro, o planejamento estratégico é a ferramenta organizacional pela qual é possível identificar o sentido da autoridade na cadeia de comando. Então, a 1 está dizendo que o planejamento estratégico é uma ferramenta que identifica o sentido de uma autoridade. 2, a função administrativa de organizar pode ser definida como um conjunto de tarefas formais atribuídas às unidades organizacionais. 3, planejamento organizacional é um processo administrativo que consiste num conjunto de ações antecipadas, intencionais, integradas e coordenadas. Mais uma vez, meninos e meninas, é verdadeiro e falso, maravilha. Numa prova comum, vai ter lá letra A, 1, 2 e 3 são verdadeiras, letra B, 2 e 3, letra C, 1 e 3, sabe? Aqui a gente vai fazer verdadeiro e falso direto. Maravilha? Pensando em planejamento como estrutura organizacional. Não é para olhar no material aí, não, hein? Não é para colar, porque senão virá a maldição do Halloween. A maldição da Black Friday, apesar de que hoje é segunda-feira, tempo de resolução. Muito bem, menino. Oh, no chat o pessoal tá firme, que é a Roberta, né? A culpa é do governo e a parada da gente tomar cuidado com Halloween. Nossa, eu gostava tanto de Halloween na escola, né? Eu não ia fantasiado de nada, porque não precisa. Mas vamos lá, senhores, vamos lá. Senhores e senhoras, tcharam! A primeira está errada, porque está assim: o planejamento estratégico é uma ferramenta organizacional que é possível identificar o sentido da autoridade. Gente, planejamento não é feito para indicar quem é líder, quem não é líder. Porque o planejamento é feito pelo líder, certo? Pronto. O líder, o gerente, o gestor vai planejar. Se precisa contratar um talento novo para ser líder, é lá com a gestão de recursos humanos. Não tem nada a ver com o planejamento estratégico. Na 2, a função administrativa de organizar são tarefas formais atribuídas a unidades organizacionais. Gente, a número 2 é o conceito de função administrativa. 3, planejamento organizacional é um processo administrativo que consiste num conjunto de ações que antecipam, são intencionais, integradas e coordenadas. Gente, a número 3 é o conceito de planejamento organizacional. Não tenho o que fazer. Mais uma agora é da FEPESE. Eu já ouvi falar dessa banca aqui em algum lugar. Brincadeira. O planejamento estratégico tipicamente estabelece para as demais funções administrativas. Aqui é uma questão muito simples. Para que serve um planejamento estratégico? Ele estabelece as receitas e os custos, a classificação orçamentária, manuais de prestação de serviços. Gente,
Para que serve um planejamento estratégico? Um planejamento estratégico estabelece o quê para uma empresa? Alguns segundos para a resolução. Senhores e senhoras, planejamento é a base. Planejamento é a base de onde tudo nasce, né? É aquele axioma, é aquela raiz onde as plantas crescem. Uma planta não cresce sem planejamento, né? Então, o planejamento é a base da instituição. Sem planejamento não tem instituição, esquece, vira uma bagunça. Eu ia dizer vira uma zona, mas eu não vou usar esse termo aqui. Maravilha? Vamos lá, concurseiro e concurseira, seguindo em frente com as funções administrativas. Não sei, mãe de Ná me disse que vai cair função administrativa para você. Fazem parte do quê? Da rotina. Quais são as funções administrativas? Tem que decorar para a tua prova. Planejamento, organização, direção e controle. Você tem que pegar, né, aquela mãozinha com 4 dedos, assim, você vai ter que pegar aquela mãozinha com 4 dedos e desenhar aquela mão com 4 dedos, certo? Funções administrativas. São 4 as funções administrativas. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as 4 funções administrativas. A base de tudo que é o planejamento, a organização, que é a distribuição de elementos, talentos, verbas, dinheiros, né? A direção, porque você tem que dar um impulso motivacional, dar um motivo para a ação empresarial, e o controle, porque vem a cobrança. Tem o prazo, fez, não fez, por que não fez? O que precisou aqui a mais? Né? Aqui vem o prêmio, a demissão, a promoção, né? Porque compreendem um grande universo de ações que o gestor deve tomar para manter a organização no caminho certo. Porque, veja, o asfalto foi feito, que é o planejamento. Agora você precisa conduzir os veículos, conduzir os caminhões, conduzir os caminhoneiros ao final do trajeto, certo? Portanto, a primeira função administrativa é o planejamento. Apareceu pela segunda vez na nossa aula. E no teu edital, salvo o melhor engano, eu posso estar muito enganado, deve ter aparecido umas 4 vezes. Planejamento significa estabelecer os objetivos da empresa, sem esquecer nenhum passo do projeto, para que ela não atue no improviso. Gente, é inacreditável que em pleno. Eu vou até tomar um copo d'água, porque eu fiquei louco agora. É inacreditável que em pleno 2022 nós ainda tenhamos empresas que funcionam no improviso, sem planejamento. Gente, não pode acontecer, em nenhuma hipótese. Porque a empresa tem que ser pensada, discutida. O que ela vai fazer, planejada. O que vai se fazer no planejamento estratégico, divulgado para os funcionários, né? O cenário futuro de mercado. Ao contrário do que muitos pensam, planejamento não envolve apenas uma intuição, intuitivo. Acho que vou por esse caminho porque eu acredito nisso pela minha experiência. Hoje, no século XXI, não tem mais intuição, porque o mercado é volátil, o dólar é volátil, a economia é volátil, eleições são voláteis. Por isso, o administrador tem que estudar o mercado, embasar suas projeções, aumentar, diminuir a produção, baseado no estudo. Depois do planejamento, vem organizar, em que se define de maneira como o projeto será feito, distribuído entre os departamentos. Organizar é você pegar as metas do planejamento,
destrinchar, dividir e jogar a meta para cada ator. Aqui que entra em jogo a eficiência, porque cada setor vai ter que fazer aquilo que o planejamento está mandando. Cada funcionário vai ter que dar o sangue dele para cumprir aquela meta, porque ele tem que ser rápido, preciso, sem perder a qualidade, sem perder a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. O administrador precisa de uma capacidade, conhecimento individual, visão sistêmica, conhecimentos produtivos, conhecer os setores da empresa. Gente, o administrador, ele tem que caminhar pela organização. Ele tem que ir no banheiro dos funcionários, na recepção, no estacionamento. Ele tem que conviver lá. Se é uma escola, o administrador tem que matricular o filho na escola dele. Se é uma loja, ele tem que comprar produtos da loja dele. Não é? Isso é muito importante. Ele tem que conhecer, ele tem que visitar, ele tem que trabalhar ali um pouquinho, passear pelos setores para poder conhecer. Então, organizar peguei o planejamento, eu sei onde eu quero chegar, divido ele em partes e distribuo para os setores responsáveis. Aí vem a direção, que é liderança, é gestão, é capacidade de mobilizar recursos humanos. É aquele líder servidor, mas que ao mesmo tempo as pessoas olham para aquele líder e pensam assim: eu vou seguir esse cara, porque ele é bom no que ele faz. Eu sonhava ser ele um dia. Né? É aquele líder exemplar. Aqui não estamos falando só de distribuir tarefa, porque a distribuição de tarefa está na organização. Aqui nós estamos falando de que há necessidade de se dirigir. Muito embora nem todo administrador seja um líder. É um problema, mas isso acontece. Tem administrador que planeja e entrega para o gestor dirigir o negócio dele. Isso é muito comum. Só que para ser líder, precisa ter inteligência emocional. Tem que saber ouvir, não pode interromper a fala das pessoas, não pode sair por aí demitindo pessoas só porque acordou de ovo virado. Não pode, não. Tem que perceber a emoção dos outros. Às vezes você está lá com um trabalhador apressado, extremamente apressado, estressado, e o líder ele olha para esse cara, opa, eu vou botar ele num setor que tem que ter velocidade para a ação, porque o cara é rápido. O setor dele é muito devagar, ou está numa velocidade normal, e esse funcionário é pé no acelerador, ele vai lá para o setor que acelera. Esse é o líder. É fazer de tudo para manter os funcionários satisfeitos. E não é só dinheiro. Não é só com dinheiro, é com infraestrutura, um estacionamentinho, um benefício, sei lá, um plano de saúde, um vale-refeição, um vale-academia, uma cesta básica, material escolar para os filhos dele, uma vez por ano, isso é barato. Não é? Um churrasquinho no final do ano para os trabalhadores, sem prejudicar as finanças da empresa. Mas dá para fazer um fundo para isso. Outra função é o controle, é a criação de padrões de avaliação, de desempenho, é medir como cada setor, como cada trabalhador está trabalhando e fazer ações corretivas. A bronca chama num cantinho, tem setores que tem gente demais, tem que redistribuir onde pessoa, tem setores com trabalhadores de menos, tem setor que tem que dar uma acelerada, tem aquele que pode puxar o freio de mão. Tem funcionário que se esforça demais, tem funcionário que não se esforça. Então, no controle, precisa ter uma boa capacidade de análise, estatística, contratar um cientista atuarial, por exemplo. Né? Tem que ter planilha, tem que saber lidar com Excel, tem que criar um sistema de controle. Em vendas, por exemplo, tem que saber qual é o trabalhador que está vendendo mais, qual é o que está vendendo menos. Quanto mais indicadores tiver, melhores condições tem de fazer uma avaliação fidedigna e entender a situação da organização. Mas lembre que a frieza dos números pode enganar. Vou dar um exemplo, tá, de uma loja. Imaginemos que um determinado trabalhador, lá um vendedor,
esteja vendendo 200 unidades de produtos diferenciados por mês, e tem outro que vendeu só 30. Aí você olha, parabéns, você vendeu 200 produtos. Daí você olha para o outro, você é péssimo, você vendeu 30. Só que cuidado com a frieza dos números. Pode ser que seja uma loja de eletrodomésticos, né? E o fulano que vendeu 200 produtos, vendeu 200 liquidificadores, 200 sanduicheira, batedeira, faca elétrica, escova de dente elétrica, bola. E o que vendeu 30 geladeiras, 30 máquinas lava e seca, 30 aparelhos de ar-condicionado. O outro vendeu 200 quinquilharia. Então tem que tomar cuidado com o número. Talvez o que tenha vendido 30 tenha produzido mais do que o que vendeu 200 unidades. Então tem que tomar cuidado no controle, na avaliação, com a frieza dos números. Portanto, mais um exercício para esses concurseiros maravilhosos de Santa Catarina, estado lindo, maravilhoso. Conheço muitas coisas aí, São José, Florianópolis, Joinville, que mais que eu conheço aí? Chapecó, Concórdia, Piratuba. Eu amo Piratuba, vocês não têm noção como Piratuba é legal. Vamos lá, continuando. Entender a administração como um processo que compõe outros processos ou funções é a essência do enfoque funcional ou da abordagem funcional da administração. Assinale a alternativa que apresenta, dentre as funções ou processos do processo administrativo, veja como é redundante a nossa ciência, aquele que é o processo, mais uma vez, de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização, além do processo de distribuir recursos disponíveis. Assinale a alternativa que representa esse processo, que está entre as funções do processo administrativo. Você precisa pensar um pouquinho, você tem que sair da casinha, tem que pensar fora da caixa. Olha só. Qual é das 4 alternativas abaixo, que é uma função, não é? Que define o trabalho realizado, o processo que distribui recursos disponíveis. É coordenação, planejamento, organização, execução ou controle? Lembrando que são 4 as funções administrativas. Uma delas ali já nem é, já está errada, porque já não é mais, não é uma função administrativa. São 4 as funções, certo? São 4. Você já decorou aí. Vou dar um tempinho para você responder. Tempo de resolução. Muito bem. Qual é dessas aqui a função administrativa que define o trabalho realizado, né? Que define as responsabilidades? Gente, está na cara. Organização. Define, distribui o trabalho, distribui as funções, distribui as metas, porque elas estão planejadas, eu tenho que jogar, eu tenho que cartear, certo? Vamos lá? Mais um exercício, senhores. Administrar é o processo de tomar, realizar, alcançar ações que utilizam recursos para alcançar objetivos. Sobre administrar, analise as afirmativas abaixo. Ou seja, a pergunta é clara. O verbo é administrar. Questão 1. Administração é um processo de tomar decisões, realizar ações
que compreende 4 processos principais: planejamento, organização, execução e controle. Questão 2. Os 4 processos principais da administração, planejamento, organização, execução e controle, são também chamados de funções administrativas ou funções gerenciais. Questão 3. Há processos ou funções em administração que são importantes, como coordenação, direção, comunicação e participação, e contribuem para a realização dos processos principais da administração, que são planejamento, organização, execução e controle. Concurseiro e concurseiro, eu preciso dizer para vocês uma coisa, que ainda bem que apareceu a questão 2 aqui, tá? As funções administrativas, que são 4, tá? Também podem ser chamadas de funções gerenciais. É um nome antigo, é um nome velho, é um nome ultrapassado, lá do século XX, tá? Mas pode aparecer na tua prova. É um nome muito antigo, muito velho, depende muito de quem for fazer a sua prova. Se o cara tiver, se o administrador que montar suas questões tiver 60 anos, ele vai chamar de funções gerenciais, mas é sinônimo de funções administrativas. Tempo de resolução, verdadeiro e falso nessas questões. Muito bem, meninos e meninas, você deve ter marcado o quê? Todas são verdadeiras. Não está no que, se você apurar os seus ouvidos, elas são poéticas para a administração, né? O que faz na um administrador? Decide, realiza, executa, organiza, controla. Não tem o que fazer. A um é o conceito de administração para as funções administrativas. A 2 está dizendo o seguinte: quais são as funções administrativas? Planejar, organizar, executar e controlar. Não tem o que dizer. É o conceito de funções. Né? E na 3, há processos que são importantes. Gente, a 3 ela repete a 2 numa outra linguagem. Concursinho fácil esse aqui, hein? Todas são verdadeiras. Minha gente, pode cair liderança e estilos de liderança. Mas para a gente falar de liderança, para a gente falar de líder, isso é bastante importante, concurseiro de Santa Catarina, nem todo administrador é um líder. Nem todo administrador é um líder. Temos administradores que são investidores, donos. Tem administrador que jamais pisou na organização que ele é dono, né? Jamais pisou, jamais apareceu lá. Agora, líder, chão de fábrica. Porque liderança é um processo interpessoal, em que um gestor, um diretor, procura influenciar as outras pessoas, né? E o líder influencia para quê? Para o cumprimento de tarefas, para o cumprimento de responsabilidades. As pessoas simplesmente olham aquele líder ali trabalhando, agindo e tal, e o que fazem em torno dela, né? Esses colaboradores olham aquele líder, mano, ele está se doando, eu vou atrás, eu vou seguir. A liderança não acontece no isolamento. Não adianta o cara se achar um líder, a menina, a moça, a mulher, se achar uma líder escondida no escritório, atrás de uma mesa, com a porta fechada. Sou líder. Nada disso. Liderança não se exerce na escuridão. Liderança ocorre na interação. Líder tá junto, líder é parça, líder é parceiro, parceiro é parceiro. Porque líder é a pessoa a qual foi concedida uma posição de responsabilidade. Líder normalmente é coordenador das atividades do grupo. Líder influencia as demais pessoas, né? Só que existem estilos de liderança.
tá? Tem líder, por exemplo, que é autoritário. Eu estou mandando, eu sou líder, cala a tua boca e obedece, senão eu te ponho no olho da rua. Agora, tem liderança de apoio. Liderança de apoio é aquele líder que está no meio da galera, está no meio dos trabalhadores, e ele olha para o trabalhador que não está cumprindo com sua tarefa, né? E diz para ele o seguinte: olha, faz por mim. Pensa, sabe? Tipo assim, pensa em mim, ou tipo assim, me ajude. O trabalhador começa a agir, o colaborador começa a agir, não pela empresa, mas pelo líder dele, certo? Eu confesso para vocês que isso já aconteceu comigo, né? Eu trabalhava duro numa empresa, mas depois de muito tempo eu descobri quando o meu líder foi mandado embora, que não era para a empresa que eu trabalhava, era para o líder. Depois que ele se foi, eu perdi completamente a motivação, porque ele era líder de apoio, eu trabalhava por ele, eu trabalhava para ele. Era o tipo assim, vamos, me ajuda, eu vou ajudar esse cara, era 10. Tem a liderança participativa, em que o líder tem diálogo, né? O líder sabe a resposta pronta para um problema que precisa ser sanado, mas ele pergunta, né, para os colaboradores: olha, estamos com esse problema aqui, o que você acha? Ele permite que os colaboradores opinem, mas a resposta final é a do líder. Tem a liderança orientada para a realização, em que o líder distribui objetivos. Vamos fazer isso. Quando nós conseguirmos atingir essa meta, eu dou folga para todo mundo, eu adianto férias, eu dou comissão, ou eu vou dar um beijo em você, sabe? Não importa. Mas tem líder que é orientado para realizar, ele distribui metas, não é? Só que como é que se chega à liderança? Né? Como é que se torna um líder? Como é que nasce? Como é que se fabrica um líder? Poder legítimo, que a autoridade é delegada, ligada ao organograma, tem configuração de cargos, em que o líder foi nomeado, contratado. Tipo assim, a empresa foi ao mercado, contratou um líder, chegou, galera, esse é o líder de vocês. Né? E é resultado da hierarquia, você tem que obedecer porque ele é o chefe, ele é o líder, não tem o que fazer. É o poder legítimo. Só que tem o poder de recompensa, né? Em que o líder começa a recompensar os outros, né? Só que o problema é essa recompensa ser usada como abuso ou manipulação. Como, por exemplo, vai tirar folga no domingo se cumprir com a obrigação. Né? O trabalhador, né, sabe que tem direito à folga no domingo, mas ele se sente pressionado, porque pode ser que ele não tenha folga, né? E tem muita gente que começa a ficar desmotivada por causa disso. Eu não vou conseguir alcançar a meta. Eu passo por muito disso aqui, porque eu não funciono na pressão, né? Quando algum patrão me coloca uma meta, você tem que fazer isso para amanhã, isso ferrou, não vou conseguir. Né? Eu sou muito do poder legítimo ali da troca de ideias. Né? O patrão chega, olha, temos que fazer uma apostila assim, assim, assado, né? Precisamos desses temas aqui. Quando que você consegue entregar? Eu converso, olha, pode ser para sexta. Ele fala, não tem como entregar um pouquinho antes? Olha, eu posso tentar para quarta. Fechado. Agora, quando vem com a data pronta, eu quero para o dia tal, ferrou tudo a liderança do cara lá, porque na pressão não vai, cada um tem um ritmo, e o líder tem que saber qual é o ritmo de cada um de seus trabalhadores. Tem o poder coercitivo, em que o líder diz: eu estou mandando, eu mando, eu sou líder, eu vou te punir se você não fizer, eu te dou falta, se você não vier, eu te demito. Ele trabalha com a ansiedade dos trabalhadores. Só que tem trabalhador que não aguenta. Tem burnout, adoece, pega atestado, pede demissão, comete suicídio. Sim, tem muita empresa que provoca isso. Tem o poder de especialista, que tem persuasão, né? A pessoa acredita no conhecimento do líder, então, como o líder sabe, eu vou fazer. Aquele líder tem boa comunicação, troca ideia, não é?
O liderado pode ser submisso, mas ele vai observar a importância desse líder aqui. Ah, tem o poder. Cadê o se eu perdi aqui? Eu perdi aqui. Cadê? Onde é que está? Aqui, meu Deus do céu. Onde é que eu perdi? Perdi aqui. Tem o de referência, né? Que é adotado por líderes produtivos, né? Em que as pessoas se sentem confortáveis, porque às vezes ela pode até faltar, o líder não vai incomodar, porque eu posso entregar essa meta mais tarde, né? Lembrando que o seguidor não é passivo, ele é fonte de informação para o líder e é decisivo no processo de liderança. Meninos e meninas, eu fiz um material muito maior do que o nosso tempo. Isso porque eu me dediquei, Cecília, Jason, Lediane, Stephanie, Felipe e Roberta, a trazer em ordem temas que estatisticamente são mais fortes para a sua prova. E nós trabalhamos com muita força, com muita ênfase, aqueles que mais caíram. O restante do material é para vocês lerem, estudarem. Tem questões, tem perguntas para vocês responderem. Olhem o gabarito depois, para vocês irem pegando essa prática de ADM aí na sua prova. Gostaria de agradecer ao professor Márcio pela oportunidade aqui do curso Revisando, de eu poder ter ido longe, não é? Poxa, Roberta, fique à vontade. Nós temos um grupo de WhatsApp. Então, quando vocês estiverem aí, não é? Estudando lá e tal, poxa, eu tive uma dúvida, nem que seja de madrugada, manda no WhatsApp. Cedinho no que eu acordar, eu já respondo vocês. Tá? Respondo mesmo a qualquer momento. Lembrando, né? Eu estava falando, né, Stephanie? Oh, boa noite para você também, minha querida. Falando agora há pouco sobre motivação, né? Estamos aqui por um motivo, né? Primeiro, agradecer ao Márcio pelo trabalho, pela oportunidade, né? E, Felipe, valeu, Felipe. Obrigado mesmo pela sua presença. Mas eu quero que vocês se tornem servidores públicos, como eu sou. Sou servidor público também, né? Há 11 anos já aqui no estado do Paraná. Então, que vocês consigam ter essa alegria, essa felicidade, esse sucesso, a estabilidade de emprego, ter horários regulares para trabalhar, não é? Poxa, é muito bacana, muito bacana, muito bacana. Muito bem, meu muito obrigado a todos, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.